O livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, nos diz assim: Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou ele com um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então aqui, depois de alguns anos, que Jacó está na casa do seu tio Labão, Deus ali abençoou, prosperou, a vida de Jacó por 10 vezes. Então Labão tentou enganar, a Jacó, e Deus não deixou que ele fosse enganado, passado para trás. Então agora já um homem próspero, um homem abençoado, já com a família formada, um homem já estruturado. Então agora ele resolve se afastar de tudo aquilo ali, construir uma vida nova, um futuro novo. Só que no meio dessa caminhada, dessa trajetória, ele encontra aqui uma dificuldade, um problema para atravessar. Então aqui o Val de Jaboque, onde tem grandes correntezas, correnteza forte, é difícil de atravessar. Então ele atravessa servos, esposa, filhos, tudo aquilo que ele tem, os bens, tudo ele atravessa, ficando então ele só. E diz aqui então que o anjo de Deus aparece para ele, ele vai lutar aqui com esse anjo, na intenção de ser abençoado, de adquirir uma bênção, uma palavra de Deus para a sua vida. E ali o anjo disse, já está a alva se aproximando e eu vou embora. E ele disse: não, eu não vou te soltar, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Então assim também somos nós. Às vezes na nossa caminhada, por mais que estamos prosperando, por mais que estamos sendo abençoados por Deus, às vezes na nossa caminhada do dia a dia, nós encontramos problemas, encontramos dificuldade, mas que nós temos que atravessar, porque só do outro lado, só chegando do outro lado, é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, é que nós vamos alcançar as promessas de Deus, assim como o povo de Israel, quando estava ali diante do rio Jordão. Então eles tiveram que atravessar para chegar do outro lado e tomar posse da terra prometida. Por quê? Porque a terra estava do outro lado, então eles tinham que atravessar. Jesus ali encontrou um impedimento, uma dificuldade na cruz do Calvário. Mas só depois de ele atravessar, ele vencer a cruz, ao terceiro dia ele pôde ressuscitar. Ele só viveu a ressurreição como reina e vive porque ressuscitou, porque ele enfrentou a cruz, porque ele passou, atravessou a cruz. Então assim como essa mensagem, como esta palavra de Deus nos orienta, nos capacita, nos fortalece a continuar caminhando, a não parar diante das dificuldades, diante dos impedimentos que surgem à nossa frente. Se nós nos levantarmos, tomarmos uma postura, lutarmos com todas as nossas forças, assim como Jacó lutou a noite toda, às vezes a tua luta já tem dias, já tem meses, às vezes tem anos. Mas Deus ele vai te abençoar, Deus vai tocar em você, vai te fortalecer, para que você possa também atravessar, para que você possa chegar do outro lado e tomar posse da tua bênção. Então aqui vemos Jacó então com esse impedimento, no meio da caminhada, da trajetória, que ele está regressando, ele está caminhando em direção a uma nova vida, uma nova fase.
ele encontra então esse problema, essa dificuldade, um impedimento, né, no meio do caminho. Então o Val de Jaboque, né, quando nós chegamos diante dele, assim como Jacó ele chegou aqui diante do Val de Jaboque, é aonde Deus ele transforma toda a maldição em bênção na nossa vida. Jacó no passado, né, era um mentiroso, um enganador. Ele mentiu ali, né, para o pai, enganou o pai, tirou então a primogenitura do irmão e agora as consequências, os frutos chegam sobre a vida dele. Mas quando nós chegamos diante de Deus, diante da presença de Deus, toda maldição, tudo aquilo que era para ser maldição, que estiver sobre a nossa vida, Deus transforma em bênção. E aqui Jacó ele viu tudo aquilo que seria maldição, todo impedimento, todo atrapalho, toda dificuldade, toda aquilo que viria sobre ele, tudo aquilo que tiraria ele o vigor, o desejo, a força para poder atravessar. Deus agora transforma em bênção na vida dele. Tudo aquilo que era maldição, Deus agora vai transformar, Deus vai mudar agora o nome, Deus agora vai mudar, né, a maneira de Jacó andar, de Jacó agora se locomover. É o que acontece conosco quando nós temos um encontro com Deus. Nós não conseguimos andar mais como andávamos antes. Aqui, por mais que Jacó fisicamente, né, ao ser tocado, ele manquejava, que representa isso. Quando Deus toca na vida do homem, quando Deus toca na vida da mulher, e nós passamos a servir, passamos a ser serva, passamos a ser cristão, que significa parecido com Cristo, nós vamos automaticamente mudar, ser transformado. E essa transformação, ela é até na nossa maneira de andar, de caminhar, de viver, de falar, de nos locomover. É o que acontece aqui com Jacó. Jacó mudou a forma, a maneira de andar. Não é simplesmente a maneira de andar fisicamente, mas é a nossa postura, o nosso caráter, né? O caráter de Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. É o que nós devemos viver. É porque nós somos agora então cristão. Então agora, né, Jacó, ele é tocado por Deus. Então ele vai passar agora, a partir de agora, ele nunca mais vai andar como ele andava antes.